A história do cara era muito estranha. E eu Sim. olhava descrente total. Falei, esse cara tá louco, né? E ele tinha razão, cara. Era verdade mesmo, era culpa do sol. Muito bem-vindos ao TeraCast, onde você encontra tudo o que você precisa saber para implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. No entanto, no episódio de hoje, é mais provável que você aprenda o que não fazer para implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. Isso porque esse episódio é a segunda edição dos Casos do Suporte, uma série de episódios onde nós trazemos os melhores e mais inusitados casos do suporte técnico da Terabyte e compartilhamos algumas situações engraçadas e bastante inesperadas pelas quais a equipe da Terabyte já passou. Só um aviso muito importante, antes da gente seguir com o nosso papo de hoje, nós deixamos claro que nenhum nome, seja de empresa, seja de pessoa, será revelado. O nosso intuito aqui é apenas compartilhar essas situações de uma forma leve, de uma forma descontraída, para trazer para vocês esses casos engraçados que aconteceram com os técnicos do suporte técnico da Terabyte. Nós não queremos causar nenhum constrangimento e muito menos revelar a identidade de ninguém. E para compartilhar conosco, hoje, algumas dessas situações, temos o imenso prazer de receber o Rogério Rutled, especialista em gestão e consultoria de TI e fundador da Terabyte. Muito bem-vindo, Rogério. João, obrigado mais uma vez. Um papo agora engraçado, né? Vamos tratar sobre alguns casos aí inusitados que a gente já viveu. E obrigado pela oportunidade aí de trazer esse humor um pouco, né? Dar uma quebrada no Techniquez. Legal. E no primeiro episódio a gente trouxe, né, o Jean, o Pedro e o Vinícius. E o Vinícius, exatamente, que são ali realmente técnicos mesmo, né? Mas é legal de trazer você hoje. Mas eu também sou técnico, João. Exatamente por isso, né? Exatamente por isso que eu ia fazer. E aí até se você pudesse só dar uma contextualizada, né? Porque hoje o pessoal olha para você e fala, não, o cara é empresário, tá ali, né? Só falando de negócios. Mas você já esteve na linha de frente ali, né? Que até o início da Terabyte foi muito disso, né? Foi ali como uma loja de informática. Conta pra gente um pouquinho como que foi o começo. Legal, João. Me orgulho muito disso, viu, cara? Me orgulho muito. Nós abrimos a Terabyte em abril de 1997. Começamos como uma loja de computador, né? Então, eu trabalhava montando computadores para uma outra pessoa. E naquela época, tinha muita pessoa que montava o computador e vendia, não tinha uma loja. Meu pai apareceu com uma oportunidade, ele falou, eu quero abrir um negócio para mim e para minha irmã. Eu tinha 19 anos, minha irmã tinha 18. Aí eu falei para ele, pai, vamos abrir uma loja de computador. Isso em 97, falou, loja de computador, peraí, né? Meu pai sempre foi de logística, cara financeiro. Ele entendeu que não tinha um risco muito alto e era, de fato, um negócio inovador. E nós abrimos uma loja. Naquela época, pra você ter uma ideia, tinha pouquíssimos concorrentes. Tinha a Santa Efigênia, que era conhecida por coisas de som e coisas assim. Também vendia peças de computador, mas isso muito menos do que foi há tempos atrás. Hoje a Santa Efigênia não é mais aquilo que era. E tinha uma ou duas lojas assim conhecidas, lojas grandes. E aí nós abrimos a Terabyte. De lá, eu comecei como o técnico. Era o único técnico. Montava os computadores, fazia manutenção de impressora, aí depois de um certo tempo a gente começou a fazer atendimento técnico, né? Que a história é longa, mas a gente foi mudando o foco também. Deixou de ser uma loja para ser uma prestadora de serviços, e aí esses serviços foram melhorando, dificultando a parte técnica de conhecimento, né? Aumentando essa questão de conhecimento. Então, essa é a história da Tera. Mas eu fui técnico de bancada, que a gente chama, que é o cara que monta, que conserta. Eu fui técnico de atendimento ao cliente, então eu ia até o cliente com minha maletinha de ferramentas mesmo, marcava um horário, ia até o cliente para entender o problema dele e resolver. Depois, eu fui técnico de manutenção de suporte, que aí já vai na empresa, entende ali quantos computadores tem, se tem servidor, como é que funciona, e aí vem as certificações também. Depois eu fui técnico de atendimento remoto,
Então, quando a gente começou com a ideia de, cara, eu posso atender os caras remotamente, e isso estou te falando, não, 12 anos atrás, mais ou menos. Dá para atender, e era até difícil explicar o conceito, né? De, eu vou acessar sua máquina. Como assim, né? Uhum. Eu fui técnico de atendimento remoto, então eu sou técnico, né? Não tem essa. E hoje, dentro da Tera, cara, eu fico vendo os técnicos ali de atendimento de primeiro nível. Muitas vezes eu me arrisco a dar um palpite ainda, de chegar e falar, tal, vamos ver dentro ali das minhas limitações atuais, mas eu me arrisco ainda, eu gosto do front, eu gosto de falar com o cliente, entender ali. Então, eu sou técnico, cara. Legal, legal. E, poxa, para ser técnico exige muito jogo de cintura, né? Porque é normal o pessoal pedir coisas inusitadas para um técnico de TI. Né? Conserta meu micro-ondas aqui. Uma máquina de café, ar-condicionado. Tudo. O negócio deve ser complicado, cara. Bom, a gente elencou aqui alguns casos bacanas, né? Tem um que eu acho que é bem desse começo aí, né? De quando vocês montavam computadores para pessoa física, que tinha um mouse que ele era uma morning person. Um mouse, né? Ele só funcionava de manhã. Exatamente. O que é isso? O que acontecia? Isso foi na época que a gente tinha loja ainda, né? E vendia acessórios. E veio um mouse que era um mouse todo diferente, ele era transparente. Né? Então, ele era bonitão, você conseguia enxergar. O mouse, ele funciona como umas... Naquela época, era um mouse de bolinha, né? Tinha uma bolinha dentro, a bolinha girava um eixo. Eu roubava uma bolinha desses mouses na escola, eu fazia isso. Uma bolinha bem rígida, bem pesada. Então, essa bolinha girava, rodava um eixo, e esse eixo passava por um feixe de luz que fazia ele se movimentar. No começo da Tera, nós consertávamos mouse, para você ter uma ideia. E aí o sujeito comprou esse mouse, levou para casa dele, feliz da vida, e voltou ali no dia seguinte dizendo que o mouse só funcionava até as 3 da tarde. Vai. Como assim? Só até... Não, o senhor está falando que tem uma coisa estranha, alguma coisa não é cabível isso. Não, só funciona até as 3 da tarde e tal, eu quero devolver. Falou, você não quer trocar? Tudo bem, vamos trocar. Demos outro mouse pro cara. Foi para casa no dia seguinte, voltou lá já mais bravo, né? Falou, não, até as 3 da tarde funciona. Falei, eu vou lá ver. Eu falei, cara, não faz sentido, mas eu vou lá ver. Cheguei lá, falei, não, vamos estratégia. Primeira técnica, vou mudar o horário do computador. Porque se ele funciona até as 3 da tarde, vamos mudar o horário, ele vai funcionar. Falei, senhor, o teste é o seguinte, vamos mudar o horário. Quando der às 3 da tarde, o computador não vai saber que é 3 da tarde e vai consertar. Terceiro dia, o cara voltou. Falei para você, não adiantou mudar o horário. Falei, caramba, fui lá. Aí, só que dessa segunda vez, eu falei para ele, eu quero ir a hora que para de funcionar. Eu quero entender o que é isso. E fui. João, você não vai acreditar. O mouse, pelo fato de ele ser translúcido, ele ficava perto da janela do cara. E aí, essa janela tinha uma incidência muito forte da luz do sol. Era exatamente no horário que o sol virava e ele batia muito forte. Como o mouse era translúcido e ele dependia de luz para se mover, realmente ele parava às 3 da tarde. E a gente só descobriu, e demorou, viu, cara? Não foi de primeira, assim, não funciona mesmo, puxa pra cá e puxa pra lá, puxa pra cá. Em um dado momento, acho que ele fechou a janela e o mouse voltou a funcionar. Eu falei, opa, abre a janela, para de funcionar, fecha a janela, volta a funcionar. Era a incidência de luz que fazia aquele mouse parar de funcionar. Cara, foi história antiga e que até hoje eu lembro da cena, lembro do cara reclamando, entendeu? Eu falo, pô, como assim, né? Só funciona até as 3? Não existe isso, o senhor tá viajando. E pior que teve uma época que tava em alta esses horários, né? Não, esses objetos translúcidos, né? Transparentes. Aí verdade, teve um boom disso daí. Eu tinha um StarTAC transparente. Inclusive, comprei na Santa Ifigênia, a gente trocou toda a capinha dele para ficar olhando as coisas. Sim. Foi essa época mesmo. Ai, caramba. Mas e aí, o que ele fez? Ele trocou de mouse ou ele passou a usar aí a gente entendeu que era só fechar a janela e ele curtiu o mouse translúcido. Então, ele fechava a janela daquele dia em diante. Resolveu. Depois de noite dava para abrir. À noite funcionava. Então, tinha esse gapzinho que era engraçado, cara. A história do cara era muito estranha. E eu olhava descrente total. Falei, esse cara tá louco, né? E ele tinha razão, cara. Era verdade mesmo, era culpa do sol. E teve uma vez também que você foi fazer um atendimento e o cliente chegou para você e falou, bem contundentemente, assim,
faça um bom trabalho, porque eu sou amigo do Rogério. Verdade, verdade, cara. Como eu era muito garoto, naquela época ninguém imaginava que eu era o dono da empresa, né? E ao mesmo tempo fazia os atendimentos. Então eu cheguei na casa e o cara não era muito mais velho que eu, não, cara. Cheguei na casa do cara, aí alguém abriu a porta e eu tava ali abrindo o computador, sabe? Até numa posição meio ingrata ali, meio torto, assim. Aí o cara chegou meio intimidatório, assim. Ô rapazinho, sabe que você vai falar? Pô, é comigo mesmo? Pois não, olha, você faz tudo direitinho aí, porque eu sou amigo do Rogério. Eu falei, você tá de sacanagem. Falei, você é amigo? O Rogério é gente fina, viu, cara? Pensa num cara gente fina, né? Aí o cara ficou meio desconcertado, assim, e tal, e eu continuei trabalhando, mas eu não conseguia parar de rir, cara. Uhum. Eu olhava pra cara do cara e dava risada. Eu falei, pô, que sujeito... índole ruim, meio intimidatório, assim. Eu me passei por um funcionário, né? O cara falou, será que esse cara fala isso para todo mundo, né? Né? Vai ganhar alguma coisa com isso? Pois é. Mas foi engraçado. E eu não contei para ele, viu? Não contei. Sim, não contei. Sim. Eu deixei ele lá e eu acho que ele começou a ficar bravo porque eu dava umas risadas do nada, assim, né? Porra, meu. E seguiu o atendimento, fiz tudo direitinho. Ele gostou, inclusive. Não te mandou, não te ligou depois para elogiar, É verdade, ele não ligou para mim. Pois né? Já que ele era meu amigo, né? Devia ter dado uma ligada. Falou, rapaz, você mandou aqui, gente boa. Verdade. Não ligou, cara. Não ligou. Poxa, e tem umas situações, né? Às vezes você vai atender o pessoal e o pessoal recebe ali de uma forma um pouco inesperada, né? E teve até uma vez que você foi atender uma pessoa e a pessoa te recebeu pelada. É verdade. Não foi comigo, mas aconteceu. Tá. Aconteceu dentro do nosso dia a dia ali da Terra. O rapaz era um técnico que já trabalhava comigo há muito tempo, um cara sério, todo compenetrado, religioso, sabe? O cara tudo certinho. Ele foi numa visita de pessoa física, na época a gente ainda fazia muito isso, hoje a gente não faz mais. Que é, o cara saía com uma pranchetinha, tinha lá um problema, consertar a impressora. Aí ele ia lá, consertava, o cara pagava, às vezes até no cheque, pagava na hora e voltava. Isso é história. Esse nosso técnico foi até o local e ele voltou incomodado, cara. E vi que ele estava para um canto, estava para o outro, não sei o quê, e eu chamei ele. Eu falando, vem cá, cara, o que rolou, né? Você foi maltratado? O cara falou, que eu prezo muito por isso, né? Se o cara xingou, o que rolou? Eu percebi que ele não tinha lá. Não sabe o que é, Rogério, eu preciso te contar uma coisa e tal. Eu falei, o que foi, cara? Me conta o que o cara falou. Eu já tava bravo. Eu falei, eu vou ver o que esse cara aprontou, né? O cara aprontou alguma coisa com o técnico. O cara tava pelado. Eu falei, o quê? Como assim? O cara abriu a porta, tava com um roupão meio aberto, e eu não sabia o que fazer, se eu entrava, se eu não entrava. Eu falei, não entra. Eu falei, porra, você me conhece, cara. Eu não vou te obrigar a não passar por uma dessas. Não entra. Mas eu não sabia, né? Eu entrei. Eu falei, puta, meu, cara, por quê e tal? E aí virou piada depois. A primeira foi tenso ali, né? E aí a gente nem entendeu direito se o cara estava bêbado, drogado, sei lá, porque em são ele não tava, né, bicho? Para receber uma pessoa desconhecida. Às vezes é aquele bom vivant, né? Mas é demais, né? Clássico, né? O cara tá de roupão em casa, roupão aberto. Aí é demais, né, cara? Não dá para aguentar isso. E ele caiu no técnico mais certinho que tinha, entendeu? Sim. Porque se fosse outro, não entrava. Falou, opa, peraí, o sujeito põe uma roupa aí que eu volto mais tarde. Ele, eu não sei, né? Então ele tava constrangido com a situação e não sabia como me contar aquilo, né? E eu comecei a impressionar, falei, cara, tem uma coisa errada. Aconteceu alguma coisa nessa visita aí e eu quero saber. Sabe o que é? Eu tô pelado. Eu falei, puta, meu, o que você foi fazer nessa... Aí, segundo ele, o cara, depois que ele... Foi a primeira entrada ali, a abertura, depois ele foi e colocou um calção, alguma coisa assim.
Eu falei, não merece, né? Mas abrir a porta, na hora de abrir a porta, ele nem pensou em... Não, pelo amor Se de quer Deus, fechar o roupão. Pelo amor de Deus, vai vira as costas e vai embora, deixa o cliente lá. Hoje todo mundo já sabe, lá na Terra agora virou piada, né? Então, numa reunião ou outra, a gente sempre conta essa história. Ó, se o sujeito estiver pelado, não entra. Sim. Caso você não saiba o que fazer... Tem esse limite. Se você acha que é impossível, não é, porque já aconteceu. E realmente, falando aí, né, de coisas impossíveis, também tem o pessoal que às vezes tem mania de colocar o servidor em lugares impossíveis, né? Essa história é boa, cara. Essa história, eu fui era uma empresa, não vamos falar o nome, né, como a gente combinou, mas era um escritório de advocacia. Um escritório bonito. Sabe aquelas casas antigas que o cara monta o escritório dentro? Puta, era um casarão na... Bom, não vou falar endereço também, senão vai saber quem é. Aí, cheguei lá e na época a gente vendia esses contratos de manutenção e eu precisava conhecer o ambiente do cara. Então, era uma visita, uma primeira visita de contrato que eu fazia e eu chegava e falava, ó, quantos são os computadores? Ah, X. Aonde está o servidor? Tá ali. Onde está o seu link de internet, firewall, tal, para poder mapear, entender. E estava ali no início do processo, o cara é um advogado todo formal, todo arrumadinho, tal. E eu olhei, aí eu questionei, falei, onde está o servidor? Ele, vem aqui, rapaz. E foi caminhando, e subia uma escada, e entrava numa porta, entrava outra porta. E eu indo como uma casa, né? Então tinha aquela configuração mais de casa. Aí ele entrou num quarto, fechou a porta do quarto. Aí ficou eu e ele no quarto. Aí ele deu 2 passos, abriu a porta do banheiro. Entrou a porta do banheiro. Eu falei, eita, aí não. Aí já passou, né? Não, entra aqui. Entrei com o cara dentro do banheiro, ele fechou a porta do banheiro. E eu não enxergava nada. Eu falei, cadê a porra do servidor, né? Se o cara tá me mandando entrar embaixo da pia, do armário da pia, o cara abriu, o servidor tava lá dentro. Nossa Senhora. E meio abafado, assim, era um HPzão, velho, assim, fazia barulho. Cara, eu fiquei me perguntando, falei, que raio que o sujeito... Por que ele escolheu o banheiro, né? Naquele lugar. E aí eu perguntei, olha, por que aqui, né? O que... Não, naquela época, a Polícia Federal estava fazendo incursões dentro de escritórios de advocacia e os caras roubavam. Os caras apreendiam tudo como evidência. Mas tudo. Então, ele viu uma dessas apreensões e tal, nem sei se... Né? Antes de Lava Jato, antes disso. Ele viu, né? E teve a brilhante ideia de puxar um cabo de rede e esconder no banheiro. Porque, segundo a filosofia dele, a Polícia Federal nunca ia encontrar aquele servidor ali. Eu acho que não. Eu acho que se fosse a Polícia Federal, mesmo estando no forro do negócio, os caras iam achar. Ia ter que encontrar uma hora, né? Mas o pior era dar manutenção naquilo. João. Você imagina. E eu, como técnico, vez ou outra, tinha que ir lá para ver se estava tudo em ordem, né? Então tinha um acordo, a gente só ia até a hora do almoço. Da hora do almoço para frente a gente não ia mais. Não, tem que dar manutenção. Falando, não, já passou das 3 da tarde, é melhor não entrar naquele recinto ali. Mas foi um caso inusitado E quando o sujeito foi me conduzindo, assim, falou, pá, um quarto, fecha a porta. E era tudo meio misterioso, assim, porque... Teoricamente, nem pra falar, né? Ninguém podia saber, em tal lugar. Ninguém podia saber, tá ligado? Então era um negócio que ele achava que tava numa puta segurança. O bunker dele era a pia do banheiro. Então, os funcionários ali, provavelmente, ele achava que não sabiam, né? que tava escondido. O cara vai procurar um papel higiênico. Exatamente. Um barulho e tal. Mas... Fala, não, vem aqui e tal, fecha a porta aqui, fecha a porta ali. O cara abriu a porta e falei, pô, meu irmão, aí não. Mas e o ambiente totalmente receptível para um servidor, né? Nada, zero umidade, zero calor. Umidade, temperatura, tudo bem controlado. Os CPDs deveriam ser dentro dos banheiros. Acho que é o melhor lugar. Não sei por que não fazem isso. Também não entendo até hoje, mas aquele sujeito... achou que era o lugar mais protegido da casa, era o banheiro. E tava lá, é fato mesmo. Demos manutenção, houve ali um contrato, não me lembro por quanto tempo, mas era piada entre todos os técnicos. Ah, já foi no cliente e tal, já. E o servidor? Pô, cara, eu tô no banheiro. Todo mundo se espantava, cara. Caramba, cara. Agora, eu aposto que quando você decidiu começar a Terabyte, né? Quando você decidiu entrar aí para essa área de tecnologia... Você nunca imaginou que você também ia ter um pezinho ali como zoólogo, né? Porque aparentemente você teve uma experiência com ratazanas gigantes. Bom, João,
falando dessa experiência. O que aconteceu? A gente, na época, era uma loja que prestava serviço para outras empresas, né? Isso foi no começo. Essa empresa era uma empresa espanhola que ficava em São Bernardo do Campo. O gestor da empresa morava ali no Campo Belo e ele entrou na Terabyte e falou assim, olha, eu sou gestor de uma empresa em São Bernardo. Essa empresa, assim, na época para nós era uma empresa grande, tinha ali, sei lá, 50 computadores, 2 servidores, que para nós naquele cenário era muito legal, assim, ou a possibilidade de trabalhar num ambiente desse. E o cara falou assim, eu preciso de um técnico lá hoje, porque meu servidor deu um problema e a empresa está parada. Vocês conseguem colocar um técnico lá hoje? E se conseguir, eu fecho o contrato com vocês. Tava eu e minha irmã, um olhou pro outro, falei, eu vou. Aonde é? Qual é o endereço? Dá esse endereço que eu vou para lá. Peguei o endereço, vi o que tinha que fazer, fui para lá. Eu cheguei lá, era às 5 horas da tarde e comecei a trabalhar. Eu achei que resolveria o problema rapidamente. Cara, o negócio foi se arrastando e eu via que eu tinha que ficar ali por causa de oportunidade. Falei, cara, eu tô aqui, é um contrato bom para Terabyte, eu preciso ficar. E a galera foi indo embora. E era um galpãozão, era uma indústria bem grande e uma parte inicial dessa indústria onde ficavam os escritórios, mas era tudo parte do mesmo galpão. Cara, os caras foram embora, sabe que vai apagando a luz. Eu não conhecia ninguém, era o único dia que eu tinha chegado lá, o diretor me levou e falou, o cara vai mexer no computador e sai fora. E de repente eu tava sozinho, cara. Veio um segurança e falou, se você precisar de alguma coisa, eu tô lá na portaria, lá fora. E eu já meio apreensivo ali, falei, porra, sozinho nessa empresa. E mexendo no computador tentando resolver. E nada dava certo também, né? Para ajudar, nada dava certo. Quando deu umas, sei lá, umas 10, 11, meia-noite, já estava muito escuro, comecei a ouvir uns barulhos no telhado. Barulho. Falei, puta, um ladrão vai entrar aqui justo hoje que eu tô aqui, o único primeiro dia. Sabe que você fala, a merda tá amarrada aqui, né? Falei, não, vou lá chamar o segurança, né? Bravo pra caramba. Falei, vou chamar o segurança para me proteger. Fui lá, falei, o fulano, vem aqui comigo. Tem alguém tentando invadir a empresa pelo telhado. Certeza, uns barulhos e tal. Aí o cara caiu na gargalhada. Eu falei, mas como assim? Não, são as ratazanas. Isso aqui é normal aqui. Você tá preocupado? Se preocupa não. O João, era o tamanho de um cachorro, as ratazanas. E não era uma, e elas ficavam passeando de um lado para o outro do galpão, assim. Puta, e eu tentando me concentrar para trabalhar ali. Cara, foi um cenário bizarro. Mas a boa, eu consegui resolver. Acho que era tipo 3 da manhã, consegui botar o servidor para funcionar. A galera no dia seguinte conseguiu trabalhar. O cara fechou o contrato conosco. Essa empresa continua... Não a empresa, porque essa empresa mudou de nome e mudou de dono. Mas continua com a gente. Olha que continua legal. Com a gente. E tô te falando coisa de pelo menos uns 15, 17 anos atrás, cara. E esse episódio das ratazanas, puta, mas eu tinha certeza que era um ladrão. Do tamanho do barulho que fazia e aquele ambiente e tal. Eu falei, ferrou, vai entrar um ladrão. E era, os bichos andando. Eu acho que eu fiquei com mais medo depois. Pois melhor se fosse um ladrão do que Falei, puta merda, eu preciso trabalhar, O ladrão, no máximo, né? Você fica quieto aqui, ó, me rendo, faz aí. Eu ia me levar. Foi te atacar. Uma meia dúzia ali, cara. Foi punk esse dia. Foi punk. Caramba. Técnico de informática também passa por essas, né? Sim. Técnico de informática, todo mundo acha que chega ali, aí, é tudo às mil maravilhas, é só fazer o que tem que fazer e tal. Mas teve um dia que você também achou que você ia se dar mal, né? Porque você resetou o firewall de um cliente no meio do expediente, não foi? Verdade. Não, quando a gente trabalha atendendo a outras empresas, né? Obviamente a gente tem que ter um cuidado muito maior com as coisas. A gente trabalha na época era outra marca de firewall, que ela tinha uma opção, cara, que era uma flagzinha que você colocava, que era set defaults. Se você marcasse aquilo e desse um ok, tudo que estava configurado ia para o espaço. Então, assim, era sabido
né? Não é uma coisa que eu não sabia. Todo mundo sabia, todos os técnicos. Eu mesmo falava, galera, não clica aqui. Galera, não clica aqui. Um belo dia, não sei se cansado, distraído, não me lembro o que levou a isso, cara. Eu apertei a merda do botão. A hora que e ainda tinha 2 botões. Eu tinha que flegar o negócio e dar um ok. Então, eu fleguei o negócio e deu ok. Sabe, foi, acho que 2 segundos eu percebi o tamanho da cagada que eu tinha feito. Porque depois que aquele firewall resetasse, ou quando resetou, a empresa inteira ia parar. Ninguém ia ter mais internet. Até que alguém reconfigurasse o firewall. E essa empresa, é um cliente nosso até hoje, eu não vou contar quem é, fica próximo da Terabyte. É coisa de deslocamento de 10 minutos, nem isso. Uhum. Aí, mindset é aquele... Falou assim, fiz a cagada, a empresa aqui perto, eu levantei, peguei a chave do carro, falei tchau, 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 tchau. Aí a galera não entendeu, isso era tipo 2 horas da tarde. Onde é que você tá indo? Eu falei, eu tô indo na empresa tal, acabei de resetar o firewall. Os caras, como assim? Como assim? Desci, peguei meu carro, em 10 minutos eu tava lá, toquei, o que você tá fazendo aqui? Não, tem que mexer aqui não, as coisas. E já entrei. Identificamos exatamente, problema. foi nessa pegada. Não, graças ao monitoramento proativo. Por isso que eu não posso falar quem é. Mas, cara, foi tenso, assim. Foi tenso, rápido. Eu já cheguei, configurei o básico do básico. Também em 10, 15 minutos. Todo mundo, vamos... E aí eu depois saí como o herói, o cara que salvou a pele. Né? Se estiverem ouvindo agora, falou, nossa, verdade, teve um... Mas não lembro, né? Faz muito tempo. Teve um dia que ele chegou do nada aqui com uma história. Faz muito tempo, não vou contar não, de jeito nenhum. Mas acontece, viu, cara? Acontece. Melhores famílias. Hoje eu divido essa história pra galera saber também que acontece, que erra. E o importante, cara, é percebeu a falha, não esconde. Percebeu a falha, não esconde. Sai correndo que tem que corrigir. Correndo tem que corrigir. Eu acho que essa foi a menção da cagada aí. Com certeza. Que a gente aprendeu. É isso, cara. Poxa, legal. Rogério, obrigado, viu? Por compartilhar essas histórias com a gente, essas vulnerabilidades, inclusive. Casos reais. Casos reais. Legal, João. Muito obrigado mais uma vez aí. Espero que a galera goste e dê algumas risadas aí. Com certeza. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do TeraCast. Lembrando, se você está no YouTube, se inscreva no canal, dê o seu like nesse vídeo. Se você está no Spotify, siga o TeraCast, curte esse episódio e compartilhe com quem você acha que pode achar engraçada essas histórias aí que o Rogério compartilhou com a gente hoje. Você pode encontrar a Terabyte no LinkedIn e no Instagram, os links estão na descrição do episódio. Você também pode acessar o nosso site, terabyte.com.br, e lá você vai encontrar em detalhes todas as soluções que a Terabyte oferece, além do nosso blog, que contém vários artigos que entram em profundidade em uma série de assuntos relacionados à gestão de TI. Na descrição você também vai encontrar os nossos canais de contato. Fica à vontade para nos contatar caso você precise de suporte técnico para cuidar da TI da sua empresa. Como a gente pode ver, a Terabyte está mais do que preparada para lidar com todo tipo de situação que pode acontecer. Todo tipo mesmo. Qualquer pedido inusitado, a gente sabe lidar com isso, com o melhor jogo de cintura. Vestidos. Vestidos, preferencialmente. Valeu, João. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio do TeraCast.